E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Lucas, né? Professor de Física. Vamos resolver nossa provinha da Universidade Federal de Roraima de 2023, né? Então, sem mais delongas, vamos começar. Lembrando que vamos resolver na sequência, né? Vamos resolver na sequência. Primeira questão do PSS1, né? Olha lá. O gráfico abaixo representa o movimento de uma partícula, onde S é a posição e T o tempo. Sobre esse movimento, é correto afirmar que... Então, ele me deu como referência aqui, ó, o gráfico, né? E se você olhar o gráfico, ele é representado pelo movimento uniformemente variado. Então, pela nossa legenda, ó, espaço sobre tempo. Então, se é espaço sobre tempo, o que nós conhecemos como a nossa fórmula do sorvetão. Espaço final é igual ao inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Lembrando que movimento uniformemente variado, espaço, olha aqui a equação do segundo grau. Por isso que o gráfico ele é uma parábola. Tá? Então vamos lá, ele quer saber qual é a correta, vamos pelas alternativas. Letra A. T igual a 0 até T igual a T1, o movimento da partícula é acelerado? Olha aqui, ó. T0, que ele está chamando, é justamente nesse ponto aqui, ó. T0, que é justamente o ponto que se inicia, quando fosse tempo zero mesmo, tá? 0 segundos. Se você olhar de 0 até a T1, que é nesse ponto bem aqui, pode ver que o espaço está diminuindo com o tempo. Olha o gráfico como está caindo. Então, se o espaço diminui com o tempo, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer com isso, ó, olha aqui, ó, velocidade é a variação do espaço sobre o tempo. E quando o espaço varia para menos, a minha velocidade é negativa. Então pode ver aqui, ó, o espaço está diminuindo com o tempo, né? Então a velocidade ela passa a ser negativa. Então nesse trecho aqui, ó, que ele deu da representação, a velocidade é negativa, ó, é menos. Velocidade é negativa. E para o movimento ser acelerado, o que eu tenho que ter? O movimento acelerado é quando a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal. Então, para ser acelerado, a velocidade tem que ser negativa e a aceleração também negativa. A gente já viu que a velocidade é negativa. E para a aceleração ser negativa, a concavidade tem que estar voltada para baixo. Como está voltada para cima, eu sei que a aceleração desse corpo é maior que zero, ó, é positivo. Aqui, ó, positivo, tá? Então, se a aceleração é positiva, a velocidade é negativa, sinais diferentes, o movimento não é acelerado, o movimento é retardado. Que é o que diz aqui, ó, na nossa alternativa de letra C. Letra C. De t igual a 0 até T1, o movimento da partícula é retardado, porque a aceleração e a velocidade nesse trecho têm sinais diferentes. A gente acabou de ver a letra B também, a gente elimina porque a aceleração é negativa, ela é positiva, a concavidade voltada para cima. A trajetória da partícula não é curvilínea, ela é retilínea, tá? Aqui o movimento é retilíneo uniformemente variado, representado pelo gráfico. E a letra E, em tempo igual a T1, a aceleração é zero? Não. Aceleração no movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Nesse ponto, ó, a velocidade que é zero, tá bom? Então, nossa primeira questão do PSS1. Letra C. Questão número 2, tá? Temos que calcular, fazer uma representação matemática muito grande e da interpretação também de um desenho. Vamos lá. 2. Uma bola de tênis é lançada para cima em uma direção que faz um ângulo θ com a direção horizontal. Então é como se eu tivesse aqui, ó. Como se eu tivesse um eixo Y, um eixo X e a bola ela é lançada. Vou desenhar aqui logo, só para mostrar para vocês mais ou menos a ideia. Essa bola é lançada aqui, ó, com uma determinada velocidade inicial, com um ângulo aqui, ó, θ, que é um ângulo em relação à horizontal.
Sabendo que o módulo da velocidade inicial é v0, então aqui essa velocidade bem aqui é v0 do vetor, e que a aceleração da gravidade vale g, lembrando, gravidade sempre para baixo, aceleração da gravidade, sentido para baixo, que a resistência do A deve ser desconsiderada. Eu desconsiderei a resistência do A, então quer dizer que não tem atrito com A, então só forças conservativas. E que 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ é igual ao seno de 2 vezes o θ. Então vou deixar aqui com destaque essa representação. A distância horizontal máxima alcançada pela bola será dada por. Então ele quer saber aqui na questão é justamente a distância que a gente chama de alcance, né? Que a gente chama de A ou então de xm, como ele botou na questão, que é a distância máxima em m, tá? Em x em m. Então é quando você lança um projétil, um corpo, ele vai fazendo movimento oblíquo, lançamento oblíquo, e cai num ponto lá respectivo. Ele quer saber justamente essa distância na horizontal, tá? Só que nessa representação aqui, a gente vai ter que analisar vetorialmente. Por quê? Porque quando a gente for analisar o corpo, dependendo da trajetória no ponto que ele vai estar, por exemplo, quando ele chega nesse ponto aqui, eu vou ter um corpo com velocidade, vou chamar de Vx na horizontal, e Vy para baixo. Um movimento na vertical e na horizontal. Só que nesse ponto que a gente está analisando aqui, é justamente no momento que ele está descendo. Então a velocidade em relação a y está para baixo. Quando eu analisar o ponto aqui em cima, quando ele está subindo, minha velocidade x em está para cá, e a velocidade em Vy está para cima. Tá? Só para a gente lembrar alguns casos aí. E, não esqueça, no ponto mais alto, que é na altura máxima que ele atinge, a velocidade em y é 0. Que ele sobe em y. Quando ele chega no ponto mais alto, o que faz? Para poder descer. Então, velocidade 0. Então, a gente vai ter, como tem uma angulação, decomposição de vetores. Eu tenho um vetor velocidade, eu vou ter um outro vetor aqui de velocidade inicial em x, e automaticamente eu vou ter aqui um vetor velocidade inicial em y. Então tá aqui. Tá? Lembrando, né, que quando a gente fala no eixo x, o movimento do corpo ele é uniforme. Se o movimento é uniforme, nós temos a equação do movimento uniforme. E no eixo y, o movimento é uniformemente variado. Então a gente vai ter velocidade inicial, aceleração vezes o tempo, ou espaço e a equação de Torricelli, tá? Então isso é tudo que a gente vai ter como análise em x e em y. Como ele quer saber o alcance, o alcance é espaço que ele quer saber. Então se é o espaço que ele quer saber, o quê? É velocidade, espaço sobre tempo. Não é isso? Velocidade é igual a espaço sobre tempo. Só que em relação a esse ponto aqui, de tudo isso, então a gente vai analisar de uma forma geral aqui, continuando. Então eu preciso, no final, velocidade é o espaço dividido pelo meu tempo. O espaço é tudo isso aqui, que no caso é o A. E o tempo, galera, o tempo de toda a trajetória. Mas esse tempo de toda a trajetória, eu não posso calcular o tempo de subida e o tempo de descida ser o mesmo valor? Posso, sem problema nenhum, tá? E outra, essa velocidade que a gente está analisando aqui, é do movimento uniforme. Por que do movimento uniforme? Porque ele quer saber o alcance em x. Então a característica que a gente vai ter, que é a do movimento uniforme. Então, mais bem reescrito assim, né? Aqui, mais bem reescrito aqui, depois a gente vai analisar isso aí tudo. Mas antes, seno de θ, aqui na representação, o vetor aqui, que eu posso trazer para cá, o vetor inicial em y. Seno não é cateto oposto, então o cateto oposto é esse ângulo aqui, é V inicial em y, e a hipotenusa é V inicial.
Então, no caso, V inicial em Y é o V inicial vezes o seno de θ. Vamos guardar isso aqui. E o cosseno, a mesma ideia, ó. Só que é o cateto adjacente. Quem é adjacente ao ângulo? V inicial em X e a hipotenusa, o V inicial. Então, V inicial em X é o V inicial vezes o cosseno de θ. Pronto. Aqui é só para a gente ter uma referência sobre esses vetores aqui. Só que para a gente poder calcular justamente o tempo, porque eu sei o espaço, ó, tá? Sei o espaço. Falta a gente achar em relação à velocidade. E assim vai. Se a gente for calcular o tempo de toda a trajetória, é muito simples. É só você calcular o tempo de subida, porque o tempo de descida vai ser sempre o mesmo. Então, ao calcular o tempo de subida, é só você dobrar o valor. Então, tempo de subida. Só que quando ele sobe, o que está variando ele? A velocidade em Y, porque ele está subindo. Ó. A velocidade em X permanece sempre a mesma. A velocidade é a velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. Só que na subida, tá vendo que o corpo está contra a gravidade, então essa gravidade ela passa a ser negativa. Então eu vou ter a velocidade final em Y. Final em Y é igual a velocidade inicial em Y menos G vezes o tempo de subida. Só que como eu mostrei para vocês, ó, a velocidade em Y, quando ele atinge o ponto mais alto, que é de subida, é zero, ele para. Essa velocidade aqui é zero. Então, se é zero, quanto é que seria o tempo? Tempo é V inicial em Y sobre G. V inicial em Y sobre G, que é a gravidade. Só que quanto é que é V inicial em Y? V inicial em Y é o V inicial vezes o seno do ângulo. Então, tempo aqui vale V inicial vezes o seno de θ sobre a minha gravidade. Esse é o tempo de subida. Tempo de subida, né? Perfeito. Como eu falei para vocês, ele quer saber o alcance e tudo, então seria o tempo total. O tempo de subida é o mesmo de descida. Então, o tempo total da trajetória vai ser 2 vezes a velocidade inicial vezes o seno de θ sobre G. Sobre a gravidade. Então, movimento uniforme, né? Que é em relação à trajetória todinha aí. Então, a gente vai ter o sorvete. Aí. O espaço final de toda a trajetória é justamente o alcance que ele quer saber. Que é o XM aí que ele chamou, né? Na questão, XM. O espaço inicial é zero, que ele está saindo da origem. Então, é zero. Mais, só que essa velocidade aqui, ó, é V em X vezes o tempo. No caso, o tempo total. Né? Tempo total. E quanto é que é a velocidade inicial em X, ó? Velocidade inicial em X é o V0 vezes o cosseno. Ah, professor, por que o senhor usa o inicial? Porque a velocidade em X ela vai permanecer constante em toda a trajetória. Quando ele inicia, no meio e no fim. Tá? Então, XM vale o V bolinha X, V inicial X, que é o V inicial vezes o cosseno de θ, vezes o tempo total, que é quanto? 2 vezes o V inicial vezes o seno de θ dividido pela gravidade. XM é igual. Organizando, foi o que ele me deu aqui, ó. 2 vezes o seno vezes o cosseno dá 2 seno 2θ, né? Seno 2θ. Então você vai pegar aqui, ó. Vou até botar mais organizadinho. V inicial vezes 2 o seno de θ, o cosseno de θ sobre a gravidade. Tá aí. Repetir tudo lá em cima, perfeito. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Faltou um aqui, né? Não tá certo. Cosseno de θ. Então ele diz, ó, que 2 vezes o seno e o cosseno de θ, faltou o V inicial, né? Aqui também outro V inicial, perdão.
Então, isso aqui tudo, 2 vezes o seno vezes o cosseno, ele diz que vale o seno de 2θ. Então, só substituir, eu vou ter que xm vale V inicial com V inicial é V inicial ao quadrado, vezes, ó, estou já colocando em relação alternativa, hein? Seno de 2θ dividido pela minha gravidade. Está aqui, ó, a representação matemática desse movimento oblíquo, no caso a letra E, tá? Então, questão trabalhosa, não tão difícil, mas essa é a ideia da questão, tá bom? Porém, a letra E, porém, essa questão, número 2, eu acho que para mim vai ser anulada, tá? Porque ela não está, o assunto de lançamento oblíquo, de movimento oblíquo, não está no nosso edital, tá? Mas temos que esperar, vamos esperar o que a Federal vai falar, o seu parecer sobre essa questão, mas para mim vai ser anulada justamente por isso, tá bom? Então vamos passar para a próxima. Questão número 3, que fala sobre empuxo, força de empuxo. Um náufrago perdido no mar e cansado de nadar, avista um tronco de árvore boiando e sobe nele para se salvar. Sabendo que para que o homem consiga se manter totalmente sobre a superfície, é necessário que 1/3 do tronco continue acima da superfície. É necessário que 1/3 do tronco continue acima da superfície. Ele quer saber, a massa do homem deve ser proporcional a... Ele deu a densidade da água, que ele chamou de φA, e a densidade do tronco, φT. Então, galera, imagina, tem um tronco, você se colocou em cima desse tronco no mar, e esse tronco ele entrou um pouquinho na água. Ao entrar na água, o que aconteceu? Para ele não afundar nada, ele teve o equilíbrio. Então, se tem o equilíbrio, lembra que as forças de baixo, elas estão sendo anuladas com a força de cima, porque se eu tivesse só a força de baixo, o corpo desceria. Se eu tivesse só a força para cima, o corpo subiria. Então, é como se ele estivesse anulado. Nesse caso, qual é a força que a gente tem para baixo? A força peso. E qual é a força para cima? A de empuxo, que é justamente o que a água exerce sobre os corpos, ou sobre o corpo. Então, eu vou ter que o peso, nesse caso, tem que ser igual ao empuxo. Peso é igual ao empuxo. Vou colocar aqui no cantinho, só para a gente lembrar. Peso é massa vezes a gravidade. Então, se é o peso do corpo, é a massa do corpo vezes a gravidade. Já o empuxo é a densidade, a gravidade vezes o volume deslocado. Lembrando que o volume, ó, é do líquido que está sendo colocado o tronco. Então, no caso, o líquido qual é? É a água. Então, é a densidade da água. E o volume deslocado é justamente o volume que está dentro da água. E olha o que ele diz na questão. É necessário que 1/3 do tronco continue acima da superfície. Então, se 1/3 está acima da superfície, o que está dentro é o que sobrou. Então, no caso, eu vou ter o volume deslocado. Ó. O volume deslocado, que é o que está dentro, vai ser 2/3. 2/3 em relação ao volume. Volume do tronco, do corpo, enfim, tá? Porque tem que ser a parte que está dentro do líquido. Então, como ele falou, é necessário que 1/3 do tronco continue acima. Então, não está dentro do líquido. Então, 2/3 dentro do líquido. Então, peso e o empuxo. Lembrando, o peso, galera, é a massa vezes a gravidade. Só que a massa de quem? De todo o sistema, de todo o corpo. Então, quando eu for substituir aqui, o peso é a massa de quem? É a massa do tronco mais a massa do homem, tá? Então, vamos lá. Massa do homem mais a massa do tronco. Botou Tzinho, né? Vezes a gravidade. É igual ao empuxo, que é a densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes o volume deslocado. Pode ver que a gravidade, ó, é igual, eu posso cortar, sem problema nenhum.
E a densidade ele representou aí na questão como φ. Então aqui a densidade A, que é da água, que é do líquido, e o volume deslocado ó, é 2V sobre 3. 2V sobre 3. Tá? 2V sobre 3. Ele quer saber a massa em relação à massa do tronco, né? Então, vou isolar a massa aqui do homem. Massa do homem é igual a 2, deixa eu ver como ele colocou aqui, PA vezes V dividido por 3, menos a massa do tronco. 2 e a PA, V, então, só multiplicando ali, dividido por 3, e a massa do tronco está positiva, eu vou passar para o outro lado negativo. Passei para o outro lado negativo. Mas nós sabemos, quando fala sobre densidade é massa sobre volume, automaticamente a massa é a densidade vezes o volume, ou também o volume é igual a massa sobre a minha densidade. Então, se a massa do tronco, então eu vou substituir que a massa do homem é igual a 2 a densidade da água vezes o volume dividido por 3, menos a densidade do tronco, que ele chamou de φT, vezes o volume do tronco. Vezes o volume do tronco. Que no caso ele chamou de V também, né? Que eu chamei de V. O volume do tronco aqui, ó, que foi o deslocado. Se eu colocar o volume em evidência, aqui, ó, aí eu vou ter essa representação. mH sobre 3 menos vezes o volume. Então, coloquei em evidência. Tem até uma alternativa ó, parecida com essa, ó, que é a letra D. Só que a relação que está tendo aqui, ó, que eu cheguei, é que a massa do homem está relacionada com o volume do tronco. Ele não quer saber em relação ao volume, ele quer saber, ó, a massa do homem deve ser proporcional à massa do tronco. Olha aqui ó, nas alternativas, massa do tronco, massa do tronco. Então, ó, eu vou ter que relacionar agora esse volume também. Ó. O volume, né, é massa dividido pela densidade, então é a massa do tronco dividido pela densidade do tronco. Para cá. Massa do homem, 2PA dividido por 3, menos PT, vezes o volume, que é a massa do tronco, dividido pela densidade do tronco. Então, ó, tudo posso passar multiplicando com todo mundo, ele vai passar dividindo em relação à pressão do tronco. Então, vou ter essa expressão aqui, ó, 2PA, a massa do tronco, dividido por 3, a pressão do tronco. Ou a densidade do tronco, né? Perdão. Menos PTMT também, dividido por a densidade P. Todo mundo bonitinho aqui, ó. Eu posso simplificar aqui, ó, a densidade do tronco com a densidade do tronco. Sobrou em relação à massa. Ó. Massa do homem é 2 vezes a densidade da água, a massa do tronco, dividido por 3, a densidade do tronco, menos a massa T. De novo, ó. Deixa eu apagar aqui. Se eu colocar em evidência a massa do tronco, ó, massa do homem, se eu botar em evidência, ó, fica 2, a densidade da água, dividido por 3, ó, a densidade do tronco, menos 1. Tudo isso vezes a massa do tronco. Aqui, ó. 2 vezes a densidade da água, dividido por 3 a densidade do tronco, menos 1 vezes a massa. Aqui a relação, a proporção que a gente vai ter. Lembrando que relação e proporção é divisão, né? Então se eu pegar essa massa aqui de T, que está multiplicando, passar para cá dividindo, ó, vai ficar a massa do homem dividido pela massa do tronco, vai ter esse valor. Então a resposta certa é letra
É, tá? Nossa letra E. Vamos para... Tá aí, resolvemos as 3 questões do PSS1, vamos passar agora para as questões do PSS2. Aí, galera, PSS2 agora, tá? Primeira questão do PSS2, na nossa quarta questão geral. Vamos lá. Um estudante de física resolveu criar sua própria escala termométrica e seu próprio termômetro. Para isso, utilizou um tubo de vidro contendo mercúrio. Ele tomou como pontos físicos o gelo do fundente e a água em ebulição. Ao colocar o tubo em contato com o gelo fundente e após esperar que fosse atingir o equilíbrio térmico, percebeu que a coluna de mercúrio atingiu uma altura de 2 centímetros e lhe atribuiu o valor de, aqui galera, é 30 graus, tá? Não é 300, é 30 graus a essa temperatura. Então ele está relacionando 2 escalas. Uma escala em graus, um graus qualquer, e uma escala em centímetros. Ele disse que gelo fundente, que é a parte de baixo, eu vou ter 2 centímetros a 30 graus. E, analisando em relação à ebulição, ele diz aqui, ó, 11 centímetros e uma temperatura de 120 graus. Aqui também é 120, tá? 120 graus não é 1200. Para a temperatura da água em ebulição atingir o valor de 120 graus. Sabendo que a relação entre a altura da coluna de mercúrio e a temperatura é uma função linear, qual temperatura corresponde a uma altura de 7 centímetros em relação à escala em graus? Se você olhar aqui a escala de 2 a 11, o 7 fica entre eles. Ó. Então, se fica entre eles, ó, eu posso calcular essa temperatura entre eles também, x. Lembra da nossa regrinha? Esse subtrai esse com esse. Então, x menos 30 dividido por 120 menos 30. Faço a mesma coisa com outra escala. 7 menos 2 dividido por 11 menos 2. X menos 30. 120 menos 30, 90. 5 sobre 9. Tá? Posso simplificar aqui, ó, por 9. Esse aqui vai sumir, ficou 10. O 10 aqui está dividindo, vou passar multiplicando para lá. X menos 30 ficou 5 vezes 10. Da simplificação, 50. Passou 50 mais 30, 80 graus seria o valor da nossa temperatura em 7 centímetros, 80 graus Celsius. Letra A. Beleza? Vamos para a próxima. Questão fácil, hein? Questão número 2, falando de refração do PSS2. Um raio de luz monocromática proveniente de um meio de incidência de refração N2 igual a 2. Índice do meio de refração absoluto de N1, raio de 3, né? Raiz de 3. Quando um raio incidente atinge o valor máximo do ângulo de incidência, o ângulo formado entre o raio refratado e uma reta tangente à superfície de separação entre os meios será de quanto? Então ele pegou aqui, ó, e dividiu 2 meios, como se fosse o meio 1 e aqui o meio 2. E ele emitiu uma luz do meio 2, ó. Um raio de luz proveniente de um meio. Então eu estou incidindo do meio 2 para o meio 1, pelo desenho o meio 2 está embaixo, então eu vou incidir de cima. Quando incidiu na superfície aí, ó, surge a nossa reta normal. E aqui a gente vai ter o nosso ângulo de incidência. Só que ele diz que, ó, o valor atingido é o máximo de incidência, que é justamente o que passa pela nossa superfície. Pela nossa superfície. E aqui nós vamos ter o ângulo de refração. Esse ângulo de refração é de 90 graus. Nessa questão ele está falando sobre ângulo limite, né? Que a gente vai ter justamente o máximo possível em relação à refração. Pela nossa lei de Snell, o índice de incidência vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice do meio que sofreu a refração vezes
o seno do ângulo de refração. Analisando tudo isso aqui, ó, o meio 2, o índice vale 2. E do meio 1, o índice vale raiz de 3. O índice 1, ó, de incidência, né, do meio 2. Então aqui eu vou ter meio 2 vezes o seno que eu chamei de incidência lá. É igual o NR, que é o meio 1, que sofreu a refração, vezes o seno de 90 graus. Aqui é o seno de 90. N2 vale 2. O seno de I, que eu não sei quanto é que é. O N1 vale raiz de 3. E o seno de 90 vale 1. Seno de incidência fica raiz de 3 sobre 2. Galera, se o seno deu raiz de 3 sobre 2, a raiz de 3 sobre 2 dá quanto? 60 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, ele diz que é de 60 graus, pelo nosso cálculo aqui, tá? 60 graus. E ele quer saber quanto, ó, vale o ângulo refratado em relação a essa reta. Se o ângulo de incidência, galera, é 90, que a gente acabou de calcular, e o de refração não é 90, de 60 para 90 não faltam 30? Então aqui, ó, 30 graus. Letra A, tá? Bem tranquilinha essa questão. Última questão do PSS2, questão número 6. Leia as assertivas abaixo e assinale a incorreta. A incorreta. Letra A. O efeito Doppler é um fenômeno sonoro que se caracteriza pelo aumento da frequência da onda percebida pelo observador quando a fonte se afasta dele com uma velocidade v. Tá aqui, ó, letra A, a resposta. Aqui é incorreta. A gente sabe que o efeito Doppler, tudo bem, perfeito. É o fenômeno sonoro que caracteriza o aumento ou diminuir a frequência. Só que eu tenho um aumento de frequência quando eu estou aproximando do observador. Quando eu afasto do observador, a minha frequência ela diminui. Tá? Então, como ele diz aqui, ó, aumento da frequência da onda percebida pelo observador quando a fonte se afasta? Não. É quando ela é aproximada. Tá? Questão muito tranquila também. Vamos para a próxima. Nossa primeira questão do PSS3, né? Vamos lá, ó. Falando sobre campo magnético e força magnética. Considere duas partículas elétricas carregadas 1 e 2 de massas idênticas. Então, massa M1 é igual a massa M2. Entrando em uma região do campo magnético uniforme, então o campo é o mesmo para todo mundo em todos os pontos, aqui nesse retângulo, com a mesma velocidade. Então, a velocidade V1 é igual à velocidade V2 também. Isso aqui vai ser importante, tá? Devido à interação entre o campo magnético e as partículas, elas descreveram uma trajetória circular nesta região. Então, aqui, ó, pelo desenho, eles entraram para cima, né? E pode ver que para a direita, fazendo uma circunferência para lá, a gente tem a trajetória 1, e para a esquerda, no nosso desenho, faz a trajetória da partícula 2. A trajetória das partículas são distintas conforme a figura. Beleza. Assinale a alternativa que representa a correta relação entre as cargas dessa partícula. Olha, como a gente viu, quando essa carga ela entra com uma determinada velocidade num campo magnético, surge uma força magnética. Só que nessa característica que a trajetória dela ela é circular, essa força magnética ela tem característica de força centrípeta. Força centrípeta, tá? E força centrípeta, a força magnética tem que estar apontada para onde? Sempre para o centro da circunferência. Então aqui, ó, obrigatoriamente a força tem que estar, a força 2 tem que estar como se fosse para o centro da trajetória, para o centro da esfera, né, da trajetória mesmo. E aqui também. Então a força 1 obrigatoriamente tem que estar para lá. Olha a regra da mão esquerda, lembra? Força, campo, velocidade. O campo está saindo. Ó. Esse símbolo aqui, ó, o campo saindo. Então, se o campo está saindo da trajetória, então você vai botar a sua mão saindo do papel, o dedo indicador, lembra? Da regra da mão esquerda. Como a velocidade está sendo lançada para cima,
o seu dedo do meio você vai botar para cima aqui, ó. Tá vendo que o meu polegar está indo para a esquerda? Pela regra da mão esquerda? Se está indo para a esquerda, ó, aí que está indo para a esquerda, na verdade é para a minha esquerda não, né? Se você olhar para a tela, é para a direita, tá? Para a sua direita aí da tela. Então vai estar indo para a direita. E o que eu tenho essa característica indo para a direita aqui é justamente da força F1. Então se é F1, que se encaixou perfeitamente na nossa regra da mão esquerda, isso quer dizer que a 1, ó, a carga é o quê? É positiva. Essa carga ela vai ser positiva. Já, ó, ele diz, ó, que as massas são iguais, a velocidade é igual e elas entram da mesma forma para cima. Ó, se eu fizer para a carga Q2, eu vou ter a mesma ideia. Só que o meu polegar está indo para lá. E ele tem que estar indo para cá. Então, que carga seria essa que está oposta? Negativa. Então, essa carga 2 aqui, ó, ela tem que ser negativa. Então, já sei aqui pelas alternativas, ó, que a carga Q1 é positiva e a carga Q2 é negativa. Então, não pode ser a letra A. Aí, ó, que sobrou, tá? Carga 1 é positiva e a outra é negativa. Como o movimento é circular, que a gente viu, força magnética é o campo, a carga, a velocidade e o seno do ângulo. Como o ângulo formado entre o campo e a velocidade é 90 graus, então vai ser de 1. E a força centrípeta é massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, como elas são iguais nessa característica aqui, eu vou igualar as duas equações. Ó. Força magnética é o campo, a carga, a velocidade, massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. Vou simplificar uma velocidade com uma velocidade aqui, né? Vou passar o raio para o outro lado e o campo e a carga para o outro, eu vou ter essa expressão aqui. Ó. Massa vezes a velocidade, o campo vezes a minha carga. Então o raio, tá vendo que o raio 2, eu não tenho uma esfera maior, então ele tem um raio maior. Se você olhar pela equação que a gente acabou de fazer, aqui, ó, o raio é diretamente proporcional à massa e à velocidade e é inversamente proporcional ao campo e à carga. Só que a massa dos dois são iguais, a velocidade são iguais e o campo é uniforme. O que caracteriza eu ter o raio maior ou menor? É a carga. Quando eu tiver uma carga maior, eu vou ter um raio menor. Quando eu tiver uma carga menor, eu vou ter um campo maior. Quem daqui tem um raio maior? Não é a carga Q2? Então, se a carga Q2 tem um raio maior, eu vou ter carga menor. Se a carga Q1 tem menor raio, eu vou ter carga maior. Então, carga Q1 é maior que a carga Q2. Então, vamos lá. Q1 é maior que Q2, sendo que Q1 é positiva e Q2 é negativa. Letra C. Fechou? Vamos para a próxima. Segunda questão, né? Oitava. Uma família planeja utilizar seus eletrodomésticos na cozinha de sua casa conectados a um circuito de 120 volts com um disjuntor de 15 amperes. Não esqueça, o disjuntor de 15 amperes ele suporta até o valor próximo a 15. Se for o valor dele ou superior a ele, não funciona. É isso que ele quer. Eles possuem uma cafeteira de 850 watts, que é a potência. Ele deu a potência de cada um deles, ó, da cafeteira, da air fry, do micro-ondas e do forno elétrico, com seus respectivos valores. Ele quer saber qual desses aparelhos podem ser ligados simultaneamente sem desarmar o disjuntor. Então, se eu ligar todos, então é como se eu estivesse somando a corrente passando pelo circuito, que vai passar pelo disjuntor. Nesse caso, a gente vai ter que calcular a corrente de cada um deles, tá? Então, olha aqui, ó. Potência, foi o que ele me deu, que é o watts, é a corrente ADDP, no caso pio. A corrente que vai passar por ele, a ADDP que ele está sendo alimentado, que é 120, todo mundo ligado em paralelo, nesse caso, e a potência de cada um deles. Para calcular a corrente, potência sobre U. Vamos calcular de cada um. Primeiro,
A primeira que ele me pediu foi a corrente da cafeteira. 850 dividido por 120. 850 dividido por 120, Marcos, deu 7,01 amperes. Tá? Um número aproximado aí. Já a corrente da Airfry, eu vou ter que a potência é 900 dividido por 120. 7,5 amperes. Corrente do forno micro-ondas. 1.200 dividido por 120, 10 amperes. E a última corrente, aqui é o forno micro-ondas, tá? Para não confundir. E esse aqui é o forno elétrico. 1.900 dividido por 120. 15,83 amperes. Olha aqui, ó. O forno elétrico ele nem pode ser usado. Nem sozinho ele não consegue ligar, porque é um valor superior ao disjuntor, então ele vai queimar. O que eu preciso? Você vai ter que olhar as alternativas e somar as correntes. Se a soma das correntes der superior a 15, não pode usar. Então, cafeteira, ó, é 7,01. Micro-ondas, pode ver, ó, o micro-ondas, o valor é 10, ó. Micro-ondas é 10. Qualquer um outro que eu ligar com micro-ondas vai ser superior a 15. Ó. Se eu ligar o micro-ondas com a cafeteira, vai dar 17, então já não pode. Então todas as alternativas que tiverem micro-ondas eu posso tirar. Ó. Sobrou só a letra D e a letra E. Só que a gente acabou de ver que o forno elétrico, que é esse aqui, ó, não pode ser ligado por nenhum. Ó. O que nos sobra? Letra D. Cafeteira e airfry. Porque se somar cafeteira e airfry, dá 14,51. É abaixo dos 15? É, então funciona. Fechou? Vamos para a última questão da nossa provinha de física. Uma carga negativa se move através de um campo elétrico de tal forma que sua velocidade diminui, perdendo 100 joules de energia cinética. Galera, energia cinética se perdeu, está falando sobre carga, movimento, está falando sobre trabalho, força elétrica, tá? A gente tem que lembrar, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. E o trabalho da força elétrica é a carga vezes a diferença de potencial. Galera, se eu perco 100 joules de energia e eu trabalho, que é só da força elétrica que vai ter nesse caso da questão, é automaticamente a variação de energia cinética, então o trabalho da força elétrica, que ele está me dizendo na questão, vale 100 joules. Então aqui, ó, 100, uma carga positiva, vezes. A mudança no potencial elétrico experimentada pela carga é de menos 10. Então eu tinha um valor, quando ela se deslocou de um ponto para outro, esse potencial ele diminuiu 10. Galera, mas aqui, ó, o U é a diferença de potencial. Então imagina, se eu tinha 20 e ele diminuiu 10, de 20 não foi para 10? Se eu subtrair a diferença de 20 com 10 não vai dar 10? Então aqui é 10 também, ó. Vai ser 10. Se eu passar essa carga aqui, esse 10 está multiplicando, passar dividindo, ó, eu vou cortar aqui. Ó. A carga deu quanto? 10 coulombs. A carga seria 10 coulombs. Tá? Porque ele vai pedir aqui, eu já estou calculando direto. Considere que uma carga positiva com o dobro da magnitude da primeira. Opa, se a carga que a gente acabou de calcular é 10, a outra, que eu vou chamar de carga linha, é o dobro. É quanto? É 20. É 20 coulombs. É o dobro da magnitude da primeira carga. Se deslocou entre os mesmos dois pontos. Olha aqui, ó. Se deslocou entre os mesmos dois pontos do campo elétrico. Essa frase aqui é a mais importante dessa questão. Em relação à carga positiva, qual das alternativas abaixo mostra correta e, respectivamente, os módulos da carga, da variação do potencial elétrico e da variação da energia? Então vamos lá. Primeiro ele quer saber o módulo da carga. O módulo da carga é 20, porque a gente calculou que era 10 e dobrou o valor. Então 20. Galera, quando ele diz na questão se deslocou entre os mesmos dois pontos, eu vou ter a mesma diferença de potencial. A diferença de potencial não vai mudar.
Se a diferença de potencial que caiu foi 10, continua sendo 10. Ó. Olha a alternativa que vai chegar. De letra B. Então, ó, eu vou ter a mesma carga, que no caso é 20 coulombs. A variação do potencial elétrico continua sendo a mesma coisa, variou 10, porque eles usam os mesmos pontos. 10. E a variação de energia? Agora muda. Por quê? Ó? A gente não viu que quando tinha uma diferença de potencial 10, a carga não era 10? Só que agora, ó, o trabalho, a carga não é mais 10, ela é 20. E sofreu a mesma diferença de potencial, que é 10. Então, o trabalho ou a variação de energia é quanto? Ó? 200 joules. 200 joules. O que veio, mesmo pela eliminar algumas alternativas, 20, 10 e 200, letra B. Fechou? Então, galera, essa aí foi a nossa resolução da nossa provinha de Física da Universidade Federal de Roraima. Como eu falei para vocês, de todas elas, o gabarito preliminar que foi mostrado para a gente está perfeito, só que a única questão que eu falei do lançamento oblíquo, que eu acho que vai ser anulada, justamente porque não está no edital. Beleza? Então, galera, até mais, até a próxima. Valeu, um abraço.